Vamos começar esse bate-papo nesses 10 anos aí sem Eduardo, e eu queria, na verdade, reunir amigos e familiares que pudesse a gente lembrar muitas histórias, Evaldo. Aqui a gente não tem um script, não tem objetivo de, na verdade, é registrar essa conversa para quem não conheceu o Eduardo, pelo menos conheceu, de ouvir falar, mas eu queria agradecer ao deputado Pedro Campos, que hoje vem, além de deputado, como filho do Eduardo, agradecer a Evaldo, que teve na batuta com ele muitos anos, e Sileno também, que é outra figura que também militou muito ao lado dele. Começar por Pedro. Pedro, na verdade, eu queria saber, a priori, como era o Eduardo pai, porque a gente vê Eduardo governador, a gente vê Eduardo deputado, mas como era ele em casa, como era, se ele dava bronca de nota, como era o Eduardo também em casa. Obrigado, Pedro, pela presença. Eu que agradeço, Elielson, a você, a todos que fazem a CBN também, pela deferência e poder, nesse dia, né, nesse momento que nós marcamos 10 anos de saudade de Eduardo, mas principalmente que iniciamos também a celebração dos 60 anos dele, a partir dos 59 que ele faria no último dia 10 e dos 60 que fará no ano que vem, da gente poder estar conversando sobre o legado de Eduardo. E é lógico que o legado dele passa também pelo Eduardo pai, que era um pai muito presente, muito afetuoso, muito carinhoso, mas que também fazia questão de passar para os filhos valores fundamentais e dentre eles, sim, o valor de poder se formar, de cuidar da educação, de se dedicar à educação. E ele fazia questão de olhar os boletins, era bem exigente, ele era tão exigente como governador, como era na hora de olhar as notas da gente. Então, lá em casa também, todo mundo sempre foi bom de nota, então ele era daqueles que dizia, por que é que você tirou 9 nesse negócio? Ai, rapaz, eu tirei 9, você está perguntando ainda por que eu tirei 9? Eu tirei 9 porque não deu para tirar 10 nessa aí, mas ele gostava de cobrar, e também gostava de estar presente nos momentos de celebração também dos filhos, tanto dos bons resultados, como também aqueles momentos da festa do colégio, do primeiro jogo, quando você está entrando no time de futsal, aqueles momentos são marcantes na vida da pessoa, ele sempre fazia questão de estar presente. Sileno, você conheceu o Eduardo muito jovem também, na faculdade, como foi? Como é que você conheceu o Eduardo? Um pouco antes ainda, porque primeiro agradecer o seu convite e a todos da CBN que estão compartilhando com a gente esse momento, e dizer que é uma alegria estar com você aqui, Elielson. E já lhe parabenizando também pelo seu trabalho. Mas eu conheci um pouco antes da faculdade, porque, na verdade, Renata é prima de um grande amigo meu, e a gente já se encontrava em alguns aniversários e algumas festas daquela época. E logo em seguida veio na faculdade, fomos companheiros de colegas de faculdade, ele já é mais velho, eu entrei na mesma turma que Renata, no mesmo ano, entramos juntos na Faculdade de Economia, e já no primeiro ano já fazíamos parte, já ingressamos no movimento estudantil, que Eduardo foi candidato a presidente do diretório acadêmico. Ele ganhou? Ganhou, foi chapa única, ele conseguiu reunir todo mundo já naquela época. Viu? Tinha dois movimentos dentro da faculdade, duas correntes, digamos assim, e ele conseguiu unificar essas duas correntes, e foi o candidato. É nessa ocasião que ele colocou um candidato para depois juntar? Eu escutei uma vez uma história assim. Não, nessa foi ele mesmo o candidato, e ele conseguiu fazer essa construção dentro do movimento estudantil, de unir a Faculdade de Economia, que era uma briga muito disputada, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Economia, a Escola de Economia era muito disputada por tendências do movimento estudantil. E depois, naquela época, a gente já fizemos parte da chapa, e logo em seguida veio as campanhas eleitorais aí, que a gente já, em 85, teve a de Jarbas, a primeira aqui na capital, a primeira eleição de capital após o golpe militar, e aí seguiu. Evaldo, foi mais fácil assessorar a Raiz ou Eduardo? Muito obrigado, Elielson, pela oportunidade de estar aqui com o Pedro, com o Sileno, e para lembrar essas histórias. Veja, são diferentes. Uma vez, o doutor Reis me explicou, Eduardo é diferente de mim, a pessoa estava dizendo que Eduardo era diferente dele, disse, mas é claro que é diferente. Eu nasci no sertão do Ceará em 1915. Eduardo nasceu numa grande metrópole brasileira, o Recife, em 1965. Claro que os contextos culturais tão diferentes vão fazer pessoas diferentes. Agora, eu queria um pouco responder as mesmas perguntas que Pedro e Sileno
falou. Primeiro, essa questão do pai de Silene. Eu me lembro de ver Eduardo encapar os cadernos e os livros dos filhos. Eu lembro que foi matéria do NTV, não foi o Bianchi fazendo, não foi isso? Ele encapava os cadernos. Quer dizer, o cuidado que ele tinha era de uma família de antigamente. É como minha mãe, minhas irmãs são professoras leigas. Então, a gente tinha que cuidar dos cadernos, os caçulas, os novinhos, tinha que cuidar dos cadernos do livro, os livros eram encapados em plástico. Eu tive muito isso. E eu vi Eduardo fazer isso. E outra coisa, como eu conhecia Eduardo como fonte. Porque eu não entrei muito, eu entrei na política, eu sempre fui um cidadão político. Sim. Eu fui militante sindical, mas eu fui jornalista durante muito tempo. Então, eu conheci Eduardo acompanhando o doutor Arraes. Conheci Eduardo, eu como jornalista, conheci mais de perto quando eu ia fazer muita matéria no Palácio e ele era o chefe de gabinete, veio se tornar o chefe de gabinete do doutor Arraes. E eu tinha, assim, a percepção clara de que era um talento acima da média. Sabe quando você olha, por exemplo, eu sou torcedor do Santa Cruz e gostava muito de ir para o estádio Pedro Campos, o Rubro Negros e Silene Alvirrubro. Eu gostava muito de ir para o jogo no tempo que o jogo começava 3h15 da tarde, para não chegar de noite e não ter que acender os refletores. E eu ia para a preliminar, que começava 1h15 da tarde, para ver os meninos dos juniores jogando bola, para saber aqueles caras que vão despontar. Que vão ser os caras. Então, eu vi Eduardo aparecendo como aqueles craques do juvenil que você tinha certeza que ia ter uma carreira brilhante, luminosa. E eu não estava só nisso, não era um prognóstico meu. Todo mundo que estava em torno, todo mundo que estava no meio da política, via ali um talento fora de série, um ponto fora da curva, alguém que ia ter a trajetória que ele teve. E uma trajetória tão grande, tão luminosa, que a gente está hoje aqui começando abrindo as comemorações para os 60 anos de Eduardo, que morreu faz 10 anos. Exatamente. Pra você ter uma ideia como isso é precoce, Miguel Arraes, quando se elegeu governador de Pernambuco pela segunda vez, e ele ainda se elegeria pela terceira vez, e ainda teria 2 mandatos de deputado federal. Então, quando Miguel Arraes se elegeu pela segunda vez, ele tinha 71 anos. Você vê. Foi muito precoce, né? Como Eduardo. Se Eduardo tivesse. Eduardo vivo hoje, seria juvenil. Mas tu quer falar aqui, tá quase levantando a mão. Não, eu tava dizendo que Evaldo tava falando dessa coisa de encapar caderno, e ele era um grande encapador de caderno. Ele era perfeccionista, era bom, rápido na produção, pegava uma régua, aquele papel, aquele plástico, né, botava em cima, botava a régua, não saía uma bolha no caderno por nada. E tinha que encapar os cadernos também, porque como lá em casa, Duda é a mais velha, João é 1 ano depois, eu sou 2 anos depois, mas eu fui adiantado muito cedo na escola, então a gente ficava em turmas sequenciais. Minha irmã, logo depois era João e depois era eu. Então a gente aproveitava os cadernos, quando não mudava a edição, quando não tinha nada, os livros, né? Aproveitava os mesmos livros, porque era tudo em sequência. E então deixava o livro bem encapadinho, que era para poder, quando chegasse em mim, ainda tá bem bom de usar. Um negócio muito bonito isso, porque uma coisa da economia da família. Eu me lembro muitas vezes que eu vinha delegações com Lula. Sim. Delegações com Lula. Aí vinha 10 ministros, 12 ministros, e aqueles ministros tudo mega empresários, ex-governadores de estados riquíssimos. Eu chegava na casa de Renato, os costumes da casa eram os costumes de uma família de classe média. Esse negócio de pegar livro do filho mais velho e deixar para o filho mais novo, todos os nossos ouvintes sabem que é isso. Mas não imagina que seja comum numa família. Uma das coisas que era muito comum nisso, de Eduardo e Renata, que era o seguinte: eu, ali no Palácio, minha sala era no térreo ali, tinha um banco, a caixa. Daqui a pouco chegava a Renata, uma tuia de conta para pagar. De boleto. Pagava os boletos, porque a maioria das pessoas entregam uma secretária para fazer isso. Então, acho bonito isso. Os meninos herdam isso. Os meninos, quando eu digo, é o prefeito João Campos e o deputado Pedro Campos, que é meu chefe. Eu trabalho na assessoria dele. Então, esses jovens políticos carregam esses valores, os valores de uma família brasileira, uma família pernambucana de classe média que preza pela economia, pela racionalidade dos gastos, isso que está na vida privada, que transmite
para a vida pública. Pedro, você tem alguma história lá nos corredores do Congresso? Alguém parou você assim para contar, o seu pai fez isso? Deve ter acontecido muito isso, né? Tem algum que marca você? Acontece. A gente tem, por exemplo, os assessoristas da Câmara dos Deputados, que são os que trabalham nos elevadores. Todos eles, né, já estão lá, ou a grande maioria está lá há um bom tempo, então se recorda muito do meu pai. E fazem questão de dizer, aqui a gente já andou muito seu pai, com seu avô também, com a Raiz, a moça que toma conta da limpeza do andar do meu gabinete também fez questão de, no primeiro dia que eu fui lá, ela ir me receber lá no gabinete. O seu motorista também foi da família toda, né? Seu Esmerino. Seu Esmerino. O gabinete é o mesmo. É o mesmo? Porque o gabinete é o mesmo. João não ficou no mesmo gabinete, porque o gabinete é por sorteio. O que aconteceu foi o seguinte, pessoa com deficiência e mulher tem prioridade na escolha. Então, quando foi na vez de João, Tabata e Felipe Rigoni selecionaram os gabinetes, que era o do meu pai, foi Felipe Rigoni, que ele era deficiente visual, cego, e Tabata, mulher. Então, eles selecionaram os dois, por coincidência, os dois selecionaram o gabinete que era o meu pai e o do lado. Rigoni não se reelegeu, que era o gabinete do meu pai. Então, o gabinete do meu pai entraria para sorteio, o que ele estava. Só que aí, como o Tabata já estava lá, Amon, que é um deputado do Amazonas, que é do espectro autista, ele decidiu selecionar o gabinete para ficar do lado de Tabata, porque ele está no gabinete compartilhado. E eu fui sorteado em outro gabinete. Só que eu estou no gabinete compartilhado também. Quando eu soube que Amon tinha pego esse, e o meu gabinete era parecido, era mais ou menos na mesma posição e tal. Aí eu pedi para trocar com ele. Aí eu acabei indo pro gabinete numa troca por essas coincidências todas aí do gabinete compartilhado, de tudo. E aí hoje eu estou no gabinete que foi o gabinete que meu pai usava quando era deputado. Então o pessoal, por exemplo, da limpeza do andar, como eu falei, foi lá me receber no dia da posse e falou, seu pai ficou aqui nesse mesmo gabinete e tal. Interessante. Sileno, o PSB, você que é presidente estadual do PSB, o que é o PSB hoje e o PSB do Eduardo, na sua visão? O que é que desses 10 anos mudou no PSB com a ausência física do Eduardo? Veja bem, eu acho que o PSB, na verdade, um grande legado da política, né, que Eduardo deixou foi o crescimento. O presidente nacional do partido fez essa referência no evento que fizemos sábado passado. Foi o crescimento e o fortalecimento do partido como um todo, né, no Brasil inteiro. A Raiz trouxe um crescimento para o PSB e Eduardo, sem sombra de dúvida, ele consolidou esse crescimento, capilarizou o partido no país inteiro. E aqui em Pernambuco, a força política de Eduardo fez com que o PSB se tornasse essa força política que é hoje. O PSB é o maior partido aqui em Pernambuco, um partido que tem uma presença praticamente em todos os municípios do estado. Como ele dizia, a gente tem um terraço, né, Valdir? Um terraço em cada canto para tomar um café e um copo d'água. Né? Então, ou seja, o PSB tem essa presença maciça aqui no nosso estado. Eu acho que a presença, a vida de Eduardo Eduardo está muito vivo. A gente está iniciando agora um processo eleitoral. Eu fui para mais de 20 convenções, Pedro deve ter ido para mais que isso, né? E não teve um discurso desses lugares que não se fez uma referência ao nome do ex-governador Eduardo, né? Seja do candidato, seja do candidato a prefeito, do candidato a vice, de nós mesmos. Então, ou seja, o nome, né, de Eduardo, ele é citado, e é citado com exemplos concretos de ações concretas, seja naquele município, seja naquela região, né? Então, ou seja, não é uma simples citação para citar uma frase, como diria fulaninho de tal, não é isso, cita-se como alguém que teve um cuidado com aquela localidade. Então, ou seja, a gente vai disputar, o PSB vai disputar a eleição nesse ano, com um tamanho, né, gigante, né, e nessa disputa a gente tem a presença viva, né, do trabalho que Eduardo desenvolveu, né, na sua época. Então, assim, eu diria a você que hoje o PSB, após Eduardo, é um partido que consolidou-se em Pernambuco, para ficar somente aqui em Pernambuco, presente em todos os municípios e com uma perspectiva muito grande,
né, de ter uma presença política no Estado ainda mais forte a partir de para o ano. Agora, a gente tem também um arco de alianças, né, Pedro, que também se reúne com o PSB, fruto também, né, do que nós aprendemos com o Eduardo, porque as lideranças do nosso partido, hoje a nossa maior liderança, o prefeito João Campos, o deputado Pedro, né, a gente tem esse conceito de que é bom que os nossos companheiros também ganhem eleição. A gente gosta de ganhar eleição, mas a gente fica feliz também quando um aliado, um companheiro nosso ganha eleição. Então, ou seja, esse sentimento de formação de frente, de formação de alianças, é uma coisa muito presente e, com certeza, é um legado, um aprendizado que nós tivemos isso com o Eduardo. Eduardo produziu novos quadros. A gente percebe que a política de Pernambuco era uma até a eleição de 2006 e é outra depois da eleição de 2006. Fica à vontade de falar sobre isso. É verdade. Veja, Eduardo, isso você pode dividir isso a partir de, como o Silene falou, do município. Certo. Porque eu acompanhei a campanha de 2006, que começou em 2004. Para Eduardo se eleger. Você quer dizer que Eduardo cometeu crime eleitoral, foi não? Não. Começou a articulação de um grande movimento, não era campanha. Eu expressei mal. Um movimento que era de resgatar a força política que tinha sido representada pelo doutor Arce. E ninguém acreditava naquela campanha. Então ele começou a dividir o Estado, Sileno, Dilcinho. Eduardo voltava, era deputado, ele saiu do ministério, ele estava no ministério, depois ele saiu do deputado, ele voltava do aeroporto, descia do aeroporto na quinta-feira, aquele tempo o deputado voltava nas quintas, porque agora não volta mais nas quintas, mas voltava na quinta, na hora do almoço. Ele vinha direto para um hotel que tinha aqui na Conselheira Guiar, você lembra muito bem disso. Chegava lá, tinha 20, 30 companheiros, um staff que sentava, planilha, e mapeava o estado, cidade por estado. Então, Eduardo revelou lideranças políticas no plano municipal, começando, inclusive, pelas pequenas cidades, porque ele dividiu o eleitorado de Pernambuco em 3/3. As cidades com até 30 mil eleitores, as cidades de 30 a 100 mil eleitores e as demais, que era outra lógica. Então, foi trabalhado todos os dias, todas as semanas. Quando acabava, era o dia todo da quinta-feira, a sexta e para o interior, na sexta e no sábado. Numa sexta e no sábado, Eduardo fazia pelo menos 4 micro-regiões do estado de Pernambuco. Visitava a liderança, visitava um ex-prefeito, chegava para o prefeito e dizia assim: prefeito, olha, eu sei que você não pode ficar com a gente, porque o prefeito não pode ficar contra o governador, mas conta comigo, eu sou deputado, se qualquer coisa em Brasília, entendeu? Era isso. E no plano do governo, ele fez um governo em que ele colocou um bocado de gente muito jovem, que a imprensa demorou a decorar os nomes. Esses nomes como Danilo, Paulo Câmara, Geraldo Júlio, que são familiares hoje, quando ele botou essa turma no governo, os jornais escreveram Geraldo Júnior muito tempo escrevia Geraldo Júnior, porque eram nomes completamente novos, ao lado de pessoas mais experientes, João Bosco. Então, essa mescla fez com que ele construísse um governo e, como você disse, colocasse no cenário político de Pernambuco em todos os níveis, no nível municipal, no nível estadual, porque formou para a Assembleia, para as câmaras municipais, lideranças que ficaram para sempre, ou que estão aí contribuindo para o desenvolvimento de Pernambuco até hoje. É natural de um filho dizer assim: rapaz, eu estou falando igual meu pai, fazendo alguma coisa igual meu pai. Isso chega para você alguma hora, assim, um discurso, algum trejeito, alguma... Ele é sempre uma inspiração, acho que... Você assiste muito o vídeo dele? Como é? Assisto. Óbvio que tem muita coisa que a gente lembra porque viu, né? Acompanhou de perto. Então, em muitos vídeos que eu assisto, eu inclusive estou lá no vídeo. Né? Você pega, por exemplo, a convenção de 2006, eu estou lá, bem dizer, no pé dele, o discurso dele praticamente todo. E vários outros momentos que nós estávamos presentes e vimos, né? Enquanto criança, às vezes adolescente, a depender do momento. E algumas coisas a gente reassiste também, assiste entrevistas que ele deu, alguns materiais que tem gravado de campanha, tudo, vez ou outra a gente está vendo para se inspirar também. Ele era muito bom assim na forma de dizer as coisas, então ele, além de ter um conteúdo muito, muito bom, ele também era bom na forma, né? Ele tinha boas tiradas, tinha
boas frases que hoje, até hoje, se escuta, né? E se multiplicam aqui na política do estado de Pernambuco e tal. Então a gente vê muita coisa, e é lógico que a influência aí, tanto a influência do acompanhar, do assistir, como a influência também da genética, acaba que algumas vezes fica parecido e as pessoas falam muito, né? E eu herdei, inclusive, a calvície, né? Então, ainda, esse ponto ainda, fisicamente, é uma das características que ele tinha e que a gente também tem. Aí voltando um pouquinho à campanha de 2006, eu lembro que Eduardo fez aquela Tribuna 40. Sim. Aquele tamborete, aquela... Onde saiu aquela ideia, Valdir? Veja, era uma campanha em que Eduardo procurava retomar o espírito daquelas campanhas da redemocratização, da luta contra a ditadura, que eram as campanhas feitas contra um poder superior, um poder econômico massacrante e mais o poder militar. Então, Eduardo começou a campanha de 2006 a pé. Fazendo feira, né? O grupo que era um grupo muito aguerrido, era uma turma muito envolvida, muito dedicada ao trabalho, mas era um grupo amador. Umas pessoas que se entregavam pelo projeto, que estavam entregadas pelo projeto. Como é que eu vou fazer campanha no centro do Recife, hoje em dia, nessa altura do campeonato? Aí, no tempo da democratização, antes do tempo da ditadura, se fazia nos tamboretes. Vinha um carro de som, ficava parado lá fora, puxava aquele fio bem comprido, já não era mais o caso, tinha aquela caixa de som, o microfone, e se construía um tamborete. Não era um tamborete, era um caixote. Escrito Tribuna 40. Eu lembro bem disso. E era em cima desse tribuna que ele fazia, que era uma forma de dizer, primeiro, as condições que ele fazia uma campanha perto agora, do Evaldo, o lasco era o esquenta, né? Porque quando ele ia Como falar... era o esquenta, né? Quando ele ia falar, até juntava gente. Mas tinha que ter umas falas antes, né? Tinha ninguém. Aí tinha ninguém, você ficava falando pra ninguém, né? Quando ele ia falar, ele juntava. Agora a gente era uma desgraça. Abriu muito discurso na Tribuna 40. Meu Deus do céu, você ficava olhando pro teto, assim, pro céu, porque não falava pra ninguém. Os pastores, que tem aqueles diáconos evangélicos que ficam nas feiras, que param na feira também para fazer a pregação. E na Praça Diário. Tem uma cena também da campanha de 2006, que até Valdo outro dia postou nas redes sociais, no Instagram, ele no Orelhão, nessa cidade que na época ainda não tinha sinal de internet fácil, às vezes até próprio sinal de celular mesmo. Era péssimo, não tinha WhatsApp, não tinha, muito ruim, né, em 2006. Então terminava o evento, ele na assessoria de imprensa ia para o Orelhão para poder ligar para as redações aqui no Recife, para passar a matéria, para passar o release, a matéria, para poder passar a matéria no Orelhão. A equipe era muito pequena, eram 4 pessoas. Toda a comunicação da campanha eram 6 pessoas. Sério, mano? Uma salinha que ficava naquele prédio ali junto do viaduto da Avenida Norte. Então, eu estava lá, era eu, Percol, Roberto Pereira, saudoso Roberto Pereira, que está na foto, fez essa foto que hoje tem um convite. Tinha um convite que foi da missa pelos 10 anos, aquela foto do abraço e da rádio. Ele fez praticamente todas as fotos. Era eu, Roberto Pereira, Percol, Gilson, que ficava na redação. Eu ligava para ele, Gilson, o evento foi esse. Aí você batia a matéria pro telefone. Dava os dados, ele escrevia a matéria, e eu ligava para os colunistas. Eu ligaria para o blogueiro, se fosse o caso. Você ligava para Marisa Gibson na época? Marisa Gibson. Hinaldo Sampaio. E o bolso cheio de ficha telefônica, né? Aquela foto, por acaso... Eu vi essa foto. Qual município? Aquele município ali, Santa Cruz da Veneranda, entrando ali para... Como é o nome daquela cidade ali? Indo em direção a... Era uma cidade que ficava 40 quilômetros de Barro, na entrada e na saída. Santa Filomena. Não, era uma estrada que você chegava de Barro, 40 quilômetros se quisesse ir de Santa Cruz para lá, e 40 quilômetros se quisesse ir de Afrânio para lá, de Barro. E Eduardo asfaltou, foi lá, prometeu, e foi célebre que Eduardo disse, uma liderança local disse, nunca um governador botou os pés aqui, nem como candidato. Caramba. Nunca um político que seria governador botou os pés nesse lugar. Pois eu vou ir aqui e vou fazer o asfalto. Então, naquela cidade não tinha internet, de forma alguma, de nenhum tipo, em 2006. Você imaginar como era. Então, a campanha era feita assim, uma campanha heróica, mas muito estratégica.
Eduardo, tudo, e que tinha um valor de verdade, que era o seguinte: tudo que ele prometeu, tudo que ele se comprometeu a fazer, coisa por coisa, detalhe por detalhe, foi realizado. Então, é um negócio que valoriza a política, que valoriza o compromisso com a população, que são valores que a falta deles é que descredibiliza a política, descredibiliza a vida pública. Eduardo é exemplar. Eduardo prometeu fazer 3 hospitais. Foi. Estão aí os 3 hospitais. Os terminais integrados também foi promessa de campanha. Aumentar a integração, a quantidade de passageiros participantes da integração. Silênio pode ajudar aqui mais. Tocou nisso aí no metrô, né? As escolas de tempo integral. Escola de tempo integral. Então, uma escola em que o filho do pobre estuda nas mesmas condições que o filho do rico estuda na escola particular. Então, tudo o que ele fez cumpriu. E ninguém chega ao ter o percentual de aprovação que Eduardo chegou a ter sem agir desse jeito. Não tem atalho para ter o tamanho e o respeito e o carinho e o amor, vamos dizer assim, do povo de Pernambuco por um político, se não for desse jeito. Eu queria deixar uma pergunta no ar, você responde quem quiser. É uma pergunta que talvez roda sempre nos nossos debates. Assim, se Eduardo não tivesse ido naquele 13 de agosto, ele teria chegado à presidência? Qual a visão de vocês? Assim? Vamos fazer um exercício. É uma pergunta que muita gente me pergunta. Eu acredito que ele seria eleito naquela eleição. Em 2014. Muita gente fala com a gente dizendo, não, eu acho que ele seria presidente, a eleição dele seria de 2018, ele teria feito uma campanha bonita em 14, mas não chegaria, mas em 18 ele seria eleito. Eu tenho a crença aí de que ele seria eleito em 14 e assim, ele estava muito otimista naquela eleição, muito otimista, ele tinha também essa crença, ele até falava brincando, dizendo assim, a situação tá tão complicada que vai sobrar para mim, se tivesse fácil de resolver, ia ganhar outro. Mas como está difícil, o Brasil já ensaiava o início de uma crise econômica e tinha uma crise política que a gente viu no que deu a crise política, no impeachment da presidente Dilma e depois na própria eleição de Bolsonaro, que é um retrato da crise política, de descrédito das pessoas, de um monte de coisa. Então ele dizia, tá tão difícil a situação que vai ser comigo. E a vez que eu vi assim, ele menos otimista, eu lembro, foi uma semana, 10 dias antes do acidente, a gente voltando do aniversário de uma tia, no caso tia-avó dele, Almina, que é irmã de Arraes, que ela fez 100 anos agora, e ela fez 90, e a gente foi para o aniversário de 90 anos. E aí ele voltando do aniversário de Almina, ele dizia assim, foi a vez que eu vi ele menos otimista. Ele dizia, eu acredito que a gente vai numa crescente, chegar na última semana eu vou estar ali perto de 20%, e no debate da Globo eu resolvo. Então era o maior pessimismo dele era dizer isso. No debate vai chegar na quinta-feira e no debate da Globo eu resolvo. E eu acho que ele resolvia mesmo. Talvez até antes mesmo do. Aquela entrevista última foi excelente, né? Silênio. Pois tem gente, talvez algumas pessoas não saibam, mas Eduardo também era um grande contador de voto, né? Ele fazia a matemática do legislativo ali, ele chamava, de vez em quando ele chamava via outro, no final ele tinha, né, o relato. E ele fazia isso, se ele fazia bem isso para os outros, ele fazia com extrema competência para si próprio. Né? Então, assim, se você conversasse com ele 2 minutos, mesmo quem dissesse, não, ele vai fazer uma campanha bonita, isso que Pedro se referiu agora há pouco, muita gente faz esse raciocínio. Ele ainda é muito desconhecido, né? Mas ele é muito desconhecido, mas ele vai fazer uma campanha bonita, a vez dele vai ser depois, né? Se essa pessoa tivesse a oportunidade de ouvi-lo, certamente mudaria de opinião, porque ele tinha matemática exata de como é que ele ia ganhar a eleição em 2014. Ele mostrava, né, o que é que ele ia ter, onde é que ele ia resolver, o que é que ia atacar, onde é que os candidatos que naquela época se apresentavam em melhor condições iria cair. Então, ou seja, ele fazia uma matemática ali que você saía convencido de que ele ganharia a eleição, né, com aquela estratégia que ele estava fazendo. Eu tinha esse convencimento também. Eu sabia que quem viveu do 2006, né, perto ali, tinha a convicção de que ele estava fazendo o caminho certo. Você pensa assim também, Evaldo? Eu tenho um testemunho, Pedro. Eu quero dar um testemunho aqui, que é
A última vez que eu vi Eduardo, eu postei uma foto recente, foi no dia 9 de agosto, às 3 para 4 horas da tarde, do sábado, 9 de agosto de 2014, em Patos, na Paraíba. Então, você estava em campanha lá para deputado. Aí nós saímos do... teve um evento, almoçamos no centro de Patos, um restaurante chamado Alguidar, e... No frio de Patos. O Ricardo Coutinho e a equipe dele foi embora. Eduardo, tudo bem, Eduardo? Ricardo Coutinho perguntou. Aí Eduardo disse, tudo bem. Aí foi embora e ficamos. Algumas pessoas que são dali mesmo, eu e todas aquelas pessoas que morreram, exceto Pedro Valadares. Todas aquelas pessoas que estavam no avião, ficamos ali no restaurante, pegamos uma van, e aí outra pessoa que estava naquela van e que não estava no avião era o motorista da van, mas todo aquele grupo que estava... E nós chegamos na pista do aeroporto, ele disse, bora comigo, eu vou para Araripina, descer Araripina, vou para Uricuri, volto e vou para casa, vou dormir em casa. Eu disse, não posso não, tem umas coisas para resolver aí. E aí... Era a festa do aniversário dele, né? E o Dia dos Pais. Exatamente. Mas durante a viagem do restaurante até o aeroporto, ele veio conversando comigo. Ele disse, Evaldo, eu vou bater essa cartela. Eu sei exatamente como a gente vai fazer. Vai ser igual, parecido com 2006. Eu vou ficar na Grande São Paulo, fazendo campanha naquelas cidades, como se eu fosse candidato a prefeito daquela cidade do entorno de São Paulo. Veja, a estratégia era essa. Ele estava de cidade eleitoral, né? Era, naquela cidade, pegar aquela nordestinada toda ali, daquelas cidades da Grande São Paulo, segunda, terça, quarta. Quinta, eu vou viajar. Quando a turma vê, eu estou numa carreata em Campina Grande, estou num comício em Mossoró, então, e atacar o Nordeste pelas cidades médias para cima. Então, a ideia era chegar ao segundo turno, e estando no segundo turno, não tem para ninguém. Evaldo, seu Evaldo, anota aí que nós vamos bater essa cartela. Essa frase que eu lembro com toda certeza. Tanto que, dias depois, eu tinha certeza absoluta disso. Eu tinha tanta certeza disso que na quarta-feira eu fui para um café da manhã, e cheguei bem tarde no café da manhã, cheguei umas 10 horas. Quando eu ia passando, tinha aqueles carros de políticos, aquelas caminhonetes de políticos estacionadas, porta aberta, e estava a CBN vazando a notícia. Um helicóptero caiu em Santos. Me chamou a atenção, um helicóptero, eu me aproximei. Não tem nada a ver com o helicóptero, Eduardo estava no avião. E aí fui para o evento. A notícia era essa, né? Era. Aí eu estou lá participando e meu celular começava a chamar todos os jornalistas do Brasil, meus amigos, que eu conheci acompanhando Eduardo, me ligando. E eu não atendia, porque essa turma está pensando que eu tenho informação sobre a agenda de Eduardo. Eu não sei nada. E não atendia, até que minha mulher ligou. E Nádia disse, Evaldo, olha, atenda esse telefone, porque está todo mundo ligando para ti e ligando para mim, porque parece que teve um problema com um acidente com o avião de Eduardo. Eu disse, não foi com o avião de Eduardo, não. Foi um helicóptero. Ela disse, olha, estão dizendo que foi um avião. Aí eu liguei para Eduardo, 9488-4040. Exatamente. Caixa postal. Liguei para a Percol, 9448-3191, o meu é 3190. Caixa postal. Liguei para Molina, chamou e não atendeu. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez, Molina atendeu e disse, Evaldo, eu não sei de nada, eu estou aqui no Recife. Aí eu tinha certeza que o pior tinha acontecido. Então, esse é o relato que eu pude fazer, mas para mim o importante era o seguinte, eu tinha convicção plena que Eduardo seria presidente naquela eleição. Por quê? Primeiro, ninguém fazia campanha melhor do que ele. Ele é um cara que sabia, um dos poucos líderes políticos que sabia fazer a macropolíticas, macroestratégias, os grandes movimentos, o uso da comunicação que existia na época, que era a televisão, ninguém usava isso melhor do que ele, e fazia como ninguém a micropolítica. Quando ele dizia que ia estar em Mossoró, em Campina Grande, era do mesmo jeito que ele esteve nas cidades pequenas e médias do interior de Pernambuco. Não tenho a menor dúvida, isso é uma lei da física, é uma lei, uma ciência exata, como ele teria sido presidente da República, e sabe o que mais? Se ele fosse presidente da República, nos teria poupado de
tudo que nós vivemos nesse ano recente. Posso dizer uma coisa muito simples, não existiria a presidência Bolsonaro. Pedro, eu queria falar, tem 25 minutos ainda para encerrar, mas eu queria apontar agora para o futuro, porque a gente falar de Eduardo, não falar de futuro também, talvez seja um crime de nossa parte. Na sua visão, pegando essa deixa do Evaldo, o que é que a gente tem de Brasil daqui para frente, o que Eduardo faria de diferente e o que ele faria se tivesse dado na cadeira da presidência hoje, sendo muito ousado o respeito ao presidente Lula? Assim, o que a gente vive hoje é uma realidade completamente diferente da que teria sido. Eu acho que isso é muito claro. Assim, eu gosto muito de filme de ficção científica, de linha do tempo, viagem do tempo, todas essas coisas que tem maluquice no meio, eu gosto. E com essa experiência de entender disso, eu sei que quando acontece aquilo ali com meu pai em 2014, a história muda completamente. Aquilo ali é um fator que alterou completamente a história do Brasil e a linha que o Brasil seguiria, porque eu tenho convicção, primeiro, que ele seria eleito presidente. Depois, que mesmo se não fosse eleito presidente, ele seria um ator político muito importante para não permitir que o Brasil tivesse feito o retrocesso que foi a eleição do presidente Bolsonaro, que foi uma indignação que existia com a política, que foi canalizada pelo caminho pior que poderia ter sido canalizado, e que eu acho que Eduardo conseguia também canalizar muito dessa indignação que existia com certos aspectos da política, mas com um caminho muito, muito melhor, né? De muito mais razoabilidade, de muito mais respeito com a história, de valores muito melhores do que o que foi colocado. Hoje a gente vive essa realidade, que é uma realidade muito impactada pelo que aconteceu em 2014, que se viveu uma degradação muito grande da política e do Estado brasileiro, que acredito que a grande missão hoje seja de você conseguir reerguer o Brasil, reestruturar, né, o Brasil, reconstruir, como diz o próprio slogan da presidência da República, e que isso possa criar as bases para que o futuro seja apontado novamente. Eu acho que o presidente Lula está cumprindo uma missão essencial nesse sentido. Acredito que o presidente Lula não precisaria ter cumprido essa missão se não fosse por tudo de ruim que Bolsonaro fez, né? Ele foi para essa eleição porque ele era a única pessoa capaz de enfrentar isso. Então, acredito que se não fosse por tudo isso que aconteceu, acho que Lula nem precisaria ter feito esse esforço que ele fez de, aos 77 anos, disputar uma eleição de presidente para dizer, esse Brasil está muito desmantelado, a gente precisa de alguém que bote ordem nessa casa, que assente a poeira para que o futuro venha. E eu acho que é um pouco esse cenário que eu enxergo. Sileno, você acha que esse ciclo nacional também refletiria com Eduardo aqui em Pernambuco? Fala na sucessão de governo? Eu acho que sim, eu acho que... A gente está fazendo um exercício aqui de futurologista, né, quase, né? Eu acho que o Eduardo preparou um quadro, você relembrou aqui da criação de quadros que Eduardo preparou aqui para Pernambuco. Eu acho que essa inovação e essa renovação da política, a partir da própria unidade também que ele foi capaz de fazer aqui no Estado, né, unificando né, praticamente todas as forças políticas do Estado, que foi outro fato, né, inédito na política de Pernambuco, que sempre foi uma política muito acirrada, muito dividida. Ele teve essa capacidade. Então, a interrupção da presença dele, na minha opinião, retornou, né, ao que vivíamos no passado, como se tivesse voltado atrás, e trouxe consequências para esse ciclo posterior, né? Eu acho que se ele tendo alcançado, como a gente tem essa convicção, tendo alcançado a presidência da República, ele seria um ator nacional, né? Ele já tinha uma presença nacional, mas aí ele se consolidaria como esse ator nacional, que iria, sim, com certeza, né, ter uma influência muito forte aqui em Pernambuco na formação. Evaldo, como foi dar aquela notícia? Eduardo sela unidade com Jarbas Vasconcelos. Foi você que mandou para a imprensa, a culpa foi sua. Veja, na verdade, não houve um anúncio formal. Não houve, né? Foi uma construção por gestos.
Teve um cozido depois? Não, veja, começou um encontro em Gravatá, meio acaso, com... Teve um aniversário de Sérgio Garra em Limoeiro também, que eu lembro também. que eu estava nesse Ali ainda aniversário estava acirrado. Estava ainda, né? Mas tem pessoas próximas que foram construindo uma aproximação. Eu me lembro do dia que... Cite nome, Evaldo, porque tá agora... Não, eu acho que não vale a pena, não vale a pena. Mas pessoa que disse, que perguntou ao Eduardo, você conversaria com Jarbas? Ele fez assim, ele virou o rosto repetidamente. Ele pediu para falar, a pessoa disse, não, eu estou aqui explorando a possibilidade, querendo saber se seria possível. Seria viável, você teria uma oposição a isso. Ele disse, eu não tenho oposição para conversar com ninguém. Se tem uma pessoa disponível para o diálogo, para a conversa, sou eu. Se quiser, marca quando quiser, e foi marcado um almoço. Depois Eduardo contou em detalhes que Jarbas disse a ele que ele tinha sido um sucessor, porque na prática ele foi o sucessor. É engraçado que Jarbas sucedeu o Dr. Arraes num clima muito radicalizado, tão radicalizado que o Dr. Arraes não transmitiu o cargo a ele, e que Jarbas chegou a dizer em determinado momento que o Dr. Arraes ia acabar saindo preso do palácio, porque Arraes pegou o dinheiro, o troco da liquidação do Bandep, e usou para pagar o 13º dos servidores públicos, e teoricamente não poderia fazer isso, porque ele devia ser devolvido ao governo central. Então foi muito radicalizado, e Eduardo Jarbas fez 3 CPIs contra o Dr. Arraes, CPI da Catende, CPI da Fundarp, se lembra aí, foram 3 CPIs contra, e Eduardo recebeu o governo Jarbas, tocou em frente, não teve, e Jarbas disse isso, você foi grande, você fez um governo aberto, amplo, melhor do que o meu, segundo Eduardo contou, e se você quiser, eu lhe apoio, eu passo a declarar apoio. E foi assim. Aí foi o cozido, que foi um gesto público. Não houve comunicado. Comunicado é Eduardo, que tinha vivido embates fortíssimos com Jarbas anos antes, e ao almoço, porque aí é o Sérgio Guerra. Sérgio Guerra era um cupido, era alguém que estava tentando fazer esse diálogo. Mas lá não, Eduardo foi na casa de Jarbas. Estava bom o cozido, viu? Pois é. Fez o cozido, e daí, a partir daí, foi companheiros de Eduardo, de grande proximidade. Votaram em Jarbas para deputado federal, a exemplo de Júnior Matuto, e outros votaram, e foi muito bom para Pernambuco. Isso que o Sileno falou. Pernambuco teve uma política sempre muito radicalizada, muito, e Eduardo conseguiu ampliar, distensionar. O que é bom, os bons projetos juntaram e tiveram apoio quase consensual. Não é por acaso que Eduardo foi reeleito com 82,7% dos votos em 2010. Né? O que me chama a atenção do Eduardo também, eu queria o testemunho rápido, é que ele ia para as localidades e buscava os anônimos, às vezes. Porque eu lembro que ele ia a Timbaúba, que tinha que falar com Farinha, que era um radialista local, tinha que ir a João Alfredo, passava... tinha que falar com o Zé Martins, que hoje é prefeito, mas não era um toioteiro, era um toioteiro vereador. Então, vocês encontram ainda hoje esses exemplos, essas andanças, Pedro? Você, pelo menos? Sim, ele tinha muita relação de afeto, de proximidade na política com pessoas que não necessariamente eram nem lideranças locais, às vezes eram, assim, lideranças menores, eram vereador, eram suplente de vereador, às vezes não, às vezes era uma pessoa que não tinha relação direta com a política, e muitas vezes ele usava também da proximidade que tinha com essas pessoas para sentir o sentimento da cidade, né, uma opinião que não fosse contaminada por interesse de um lado ou de outro. Então, às vezes, as pessoas ficavam até impressionadas com isso. Como é que Eduardo está sabendo das coisas todas? Como é que ele tira a temperatura? Porque ele tinha amigo em muito lugar. E muitas vezes eram pessoas assim, pessoas que não estavam atuando diretamente na política, que ele ligava, falava e sabia a conversa que a política tentava esconder dele. Então, eu acho que ele teve muitas relações. A gente até hoje tem alguns amigos que ele construiu, né, dessa forma, que seguem nos ajudando, seguem conversando conosco, e alguns desses acabaram virando lideranças
locais acabaram virando lideranças, como foi o caso, por exemplo, de Zé Martins, que era vereador, virou prefeito. Tem um caso engraçado desses amigos que ele chamava, que eram os espiões dele, né, que ele dizia, né? Eu era secretário de governo do prefeito Geraldo Júlio, e um belo sábado de manhã toco o telefone logo cedo. Obviamente eu estava deitado ainda, mas ele, né, a gente levantava para... Ô, governador, bom dia, tudo bom? Não, tudo bom não, Sileno. Né, tô sabendo, rapaz, tinha que falar com o Geraldo, rapaz, ele na Dantas Barreto, não tá legal, né, tá abandonado. Aí eu peguei, não, mas tá não, governador, existe uma divisão, não sei o que, tentei explicar mais ou menos como é que funcionava o sistema de limpeza urbana com a Enlur. Não é assim não. Ó, Sileno, eu sei que não tá assim, tá certo? Não venha, converse com o Geraldo, que eu sei que não tá assim, não tá bom esse negócio. Aí eu desliguei o telefone, liguei pro prefeito, obviamente. Aliás, nem liguei pro prefeito, liguei para Rebelo, que era o secretário de planejamento, para saber como é que a gente ia conversar com o prefeito também, né? Eu só, o prefeito tá ruim lá, o negócio, né? Não era legal também, né? Aí liguei para Rebelo disse, poxa, como é que ele sabe? Aí dias depois eu sabia que tem um amigo dele, um desses amigos, que atua ali no Camelódromo. Né? Então, né? Eu atuava na época, não sei se atua ainda. Então, ou seja, eram pessoas que começam... E outro detalhe, isso que você também se justifica, e marcava muito as pessoas, era a memória que Eduardo tinha, a capacidade que ele tinha de gravar o nome. Né? Então, ele às vezes se conhecia uma pessoa lá, um pequeno comerciante, quando ele voltava naquela cidade, ele chamava o cara pelo nome de novo. Aí o cara ficava impressionado. Né? O cara ficava impressionado. Poxa, ele lembrou de mim, e quando ele tornou-se governador, ele falava do mesmo jeito, aí é que a pessoa se sentia, né, muito... Né? Tem vários casos desse aí. Tem uma amiga dele que também era uma pessoa que na época já era vereadora e tal, mas tinha uma relação de proximidade com ele, que agora está candidata a prefeita lá em Surubim, que é Véia de Aprígio. Então, Véia sempre foi um xodó de Eduardo também, uma pessoa que muitas vezes ele falava com ela, recebia ela diretamente, tinha uma relação muito grande com as lideranças de lá, como, por exemplo, Danilo, como Ana Célia, como Bill Farias, como Zé Antônio, que é pai de Rodrigo, Zé Augusto, pai de Rodrigo, como Newton Bota, mas ele tinha um apego ali com Véia e sempre estava junto com ela, sempre fazia questão de perguntar por ela, e agora ela vai ser candidata a prefeita desse conjunto, mas à época era uma vereadora do conjunto, né? Da zona rural, de um lugar... Eduardo, vamos combinar, Eduardo conhecia todas as pessoas que faziam política do estado de Pernambuco, conhecia pelo nome, todo suplente de vereador, de qualquer cidade do interior. A gente chegava em uma cidade, Parnamirim do Sertão, e ele conhecia as pessoas e perguntava... achava que a assessoria dizia no ouvido, mano. Não era, porque, por uma razão, e por uma razão prática. Primeiro, o HD dele era gigantesco. O cabelo caía por causa do movimento daquela máquina ali por debaixo. Ele foi chefe de gabinete, secretário particular de Arraes. E Arraes era um político cuja política era essa mesma. Arraes era esse outro líder político que tanto via a superestrutura, tanto via a política macro, os grandes movimentos acima da política, como via a micropolítica e baseava sua força justamente nessa relação. E Eduardo era o operador disso para o doutor Arraes. Então, quando ele chegava e conhecia Véia de Aprígio, por exemplo, tem uma história incrível que é Carlos de Joca de Goiânia. Sim. Carlos de Joca de Goiânia. Tem um episódio, foi o protagonista, personagem de um episódio, foi o seguinte: eu cheguei para jantar a convite de um amigo no Espetos de Boa Viagem, e estava Oswaldinho Rabelo, sim, numa mesinha lá de fora, porque ele não podia entrar lá, porque ele fumava que só a gota. Oswaldinho Rabelo fumando lá fora e bebendo sozinho. Ele me viu, aí disse: Evaldo, ainda bem que você chegou. Faz 2 dias que eu tento falar com o Sileno. Essa fama de Sileno vai longe, né, mano? Faz 2 dias que eu tento falar com o Sileno e não consigo. Tá tudo certo, eu vou ser candidato a prefeito, o vice é do PSB, pode ser qualquer um, só não pode ser Carlos de Joca. Eu achei aquilo muito estranho, entrei, jantei, tomei meu drink, não sei o quê, esqueci completamente do Oswaldinho. Quando eu saí, ele estava no mesmo lugar. Aí ele disse: e aí, Evaldo, falou com o Eduardo? Eu disse: rapaz, tentei, mas não consegui. Eu não tinha tentado, não. Mas aí eu voltei. Sabe uma coisa? Essa coisa dá alguma bronca aí, eu vou tentar, né? Aí vou no banheiro. Aí fui no banheiro, cheguei lá, aí liguei para Eduardo. 00:30, mandei uma mensagem:
Pode falar, pode. Vai cá. Oswaldinho está aqui fora, falou comigo 2 vezes, disse que está tudo certo para o prefeito de Goiânia ser do PSB. O vice. O vice ser do PSB. Ele disse que aceita qualquer um, desde que não seja Carlos de Joca. Aí ele disse, deixa ele aí, que Carlos de Joca já é o vice do outro. Tá explicado porque ele não conseguia falar comigo, tá vendo? Deixa ele aí, que Carlos de Joca já é o vice do outro. E foi vice do sujeito chamado, sei lá da Caixa. Fred da Caixa. Fred da Caixa. Ganhou eleição. E Oswaldinho... Nunca me perdoou porque não conseguiu falar comigo. E Oswaldinho ficou... Não só não perdoou o Sileno, que não conseguiu falar. Ele ficou sem partido, sem legenda. Não foi candidato a prefeito. Aí lançou o Tenente Menezes. Isso. Então, esse é um episódio histórico. E por muitas razões Eduardo fez isso. Não importa as outras razões. Mas há uma razão muito clara. Joca, que era o sogro de Carlos de Joca, votou em Eduardo para deputado estadual em 90. Caramba. Então, Eduardo não era... Eduardo dizia assim, uma frase de Eduardo que era frequente. Amigo meu, não fica ferido no campo de batalha. A gente chegou junto, a gente vai embora junto do jeito que der. Então, com quem ele tinha compromisso, ele não abandonava. Ele ia deixar Carlos de Joca, ele não trocaria Carlos de Joca em Goiânia por nenhuma outra liderança política em Goiânia. Além de outras razões macropolíticas que pudesse existir, essa era determinante, e esse é um episódio que traça um perfil de Eduardo Campos. Interessante é que você fala que ligou para ele mais de meia-noite. Ele é um cara que dormia pouco também, né, Pedro? Em casa, como é que era? Como era ele costumava chegar tarde, chegava tarde e acordava cedo e já começava a trabalhar muito cedo. Então, muitas vezes, quantas vezes eu não vi, por exemplo, a gente estudava, acho que levava 1 hora para sair de casa até a escola. Então, a gente tinha que tomar café da manhã cedo, sei lá, 6 horas da manhã, tinha que estar tomando café da manhã. Quantas vezes eu já vi meu pai numa mesa de café da manhã, já com alguém, recebendo alguém para conversar sobre nessa política, hora, né? Para poder despachar. De 6 horas da manhã, marcava lá e estava tomando café da manhã na mesa com a gente, porque ele fazia questão também de estar junto, de aproveitar o tempo, que conseguia aproveitar com a família. E já trazia alguém de fora, quando eu digo de fora, alguém do governo, alguém da política e tal, para 6 horas da manhã já estava despachando, já estava resolvendo coisa lá na mesa com... Não tinha domingo feriado, não, né? E trabalhava muito. Na verdade, o governador e secretários de pastas como Sileno usou, é difícil dormir, porque o governador é um camarada que está dormindo e pode ter uma rebelião no presídio, ou pode ter uma barreira que cai em cima de uma casa, não sei aonde, e não dorme. Então, para outras pessoas, isso pode ser incômodo, mas para Eduardo isso era absolutamente natural. Então, eu mandava uma mensagem para ele, eu não ligava, mandava uma mensagem, pode atender, a hora que eu mandasse, aconteceu de eu mandar mensagem para ele, assim, um problema político chato, difícil de resolver, mandar uma mensagem para ele, domingo, 6 horas da manhã, eu mandei a mensagem, pode atender, precisamos tratar desse assunto, ele estava em Candeias, ele disse, vem para cá. E eu fui para casa, para Candeias. Então, ele era uma pessoa que, para isso, acontece o seguinte, veja, para muita gente a política é um encargo pesado, chato, que você se desincumbe em troca do poder, em troca da glória, em troca da fama. Para Eduardo isso era natural, isso era a vida dele. E só podia fazer isso porque a família, aí é um detalhe que eu queria contar, a família era a parte importante disso. A família, muitas esposas ficam em casa ligando, dizendo, vem para casa, você está trabalhando demais, arranja um tempo. A política de Eduardo era feita em casa, no terraço da casa de Eduardo. O maior sítio de decisão política de Eduardo era no terraço da casa dele. Mesmo o governador, coisas muito importantes, era decidido no terreno da casa dele, porque os amigos, as pessoas que frequentavam a casa, e ele, era onde ele sentia, era
território, palco das grandes decisões. Era assim mesmo. E ele tinha uma mania também de ligar para as pessoas, e ele ligava a qualquer horário e perguntava, "Tais onde?" Ao invés de perguntar, tudo bom? E tava perguntando, era "Tais onde?" E cabulava o cara na pergunta. Então era assim, Posso ter mentido nessa lembrança. às vezes era 6 horas da manhã, às vezes era 11 horas da noite. Porque às vezes a resposta é muito óbvia, né? 6 horas da manhã, "Tais onde?" Pedro, tem uma boa de Valdemar Borges. Como é? Diga aí, como é? Valdemar Borges era secretário, eu acho que era líder do governo, secretário, eu lembro bem. E ele ligava, antes de dizer alô, já fazia "Tais onde?" Aí o cara, aí Valdo, o senhor prefere uma resposta institucional ou de amigo? Sabe uma boa? Vai interromper Pedro, vai ver. Mas uma boa era dizer assim, tô na Sudene. Porque se você ia para casa lá, muita coisa. Aí, às vezes, o cara tá saindo de casa ainda, eu morava em Setúbal, aí ia dizer, "Tais aonde?" Já tô na Sudene, essa Sudene é longe pra cacete. Todo mundo tá sempre na Sudene. Mas Que é ele... a caminho da casa dele. Né? Exatamente. E ele também tinha um pouco, eu acho, ele teve a experiência de ser deputado, e eu vejo agora, eu enquanto deputado, que o ritmo da Câmara é um ritmo muito noturno. Você tem sessão que começa no final da tarde, as sessões entram pela madrugada, então o comum é a sessão terminar às 10h30, 11 horas, e eventualmente você tem sessão acabando de meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã. Já fiz votação até 2 e pouca da manhã, a gente está votando na Câmara. E isso é, historicamente, o ritmo da Câmara dos Deputados é muito esse. E depois que termina a sessão, você ainda tem um ritmo de sair para jantar, para conversar, Continuar e fazer articulação política para o dia seguinte, depois da sessão. Então, imagina que a sessão termina de 11 horas da noite e você já termina a sessão, você já vai trabalhar a articulação da próxima sessão. E eu acho que ele trouxe muito isso de Brasília. Então, a noite dele era muito de articulação política, de chamar as pessoas para irem para o Palácio, conversar, ver o que é que estava precisando resolver de questões políticas, mas, ao mesmo tempo, como ele era um grande gestor e tinha uma dedicação muito grande para a gestão, ele começava cedo, porque sabe que o ritmo da gestão tem que ser começando cedo. Se o pessoal brinca dizendo que se o general senta, a tropa deita. Né? Então, ele fazia questão de estar cedo de pé, né, 7, 8 horas da manhã já está no Palácio resolvendo as coisas da gestão, para que a gestão andasse num ritmo muito forte. E aí, quando entrava para mais tarde da noite, 10, 11 horas da noite, ou no comecinho da manhã, no café da manhã, era quando ele cuidava de tratar das coisas da política. E tem uma coisa que se vai lembrar e vai dizer, que era o seguinte: o expediente não acabava. Dava 11 horas, aí Eduardo começava a chamar a gente. Né? Me lembro de 2 horas da manhã naquele centro, na gabinete do Centro de Convenções. Sim. Uma conversa que ia para lá, ia para cá, que não resolvia nada. Aí alguém que tinha mais corajoso, dizia assim... que tinha medo de levar Sileno, dizia assim, Eduardo, essa conversa não está indo para lugar nenhum. A gente tem que continuar tratando essa conversa essa hora da noite. Eles, vocês querem tudo ir embora para suas casas e me deixar aqui com o pepino. Não vou deixar, não. A gente só sai daqui quando resolver. Claro que aquela solução específica não ia sair daqui. Isso aconteceu muitas vezes. Então, 2 horas da manhã, a gente ficava no Palácio, 2h30, numa conversa que não estava pronta, porque uma coisa que era certa, Eduardo tinha um feeling extraordinário. O Evaldo, ele tinha um motorista antigo que veio lá do Dr. Reis, ainda, Everaldo, o motorista tinha que ficar esperando essas horas. Esse coitado. Tempo todo, né? Aí o Everaldo fazia, quando a gente descia, aí o Everaldo, né, murmurava assim, esse Eduardo não gosta da casa dele, rapaz. Mas o feeling dele extraordinário para coisa assim. Eu me lembro de um dia, teve uma reunião de monitoramento, sim, e aí, Silene vai lembrar isso, que a mulher da meteorologia do Estado, a PAC. Não era a PAC ainda não, era um negócio dentro da Secretaria da Agricultura, avisou que estava havendo uma chuva extraordinária na Mata Norte e que ia dar enchente. 7 horas da noite, ali no segundo andar do Palácio, estava ali, Eduardo viu aquilo, não sei o que, chamou, tá vendo minha gente, não sei o que, tomou providência. No outro dia, 6 horas da manhã, ele disse, estás aonde? 6 horas da manhã do dia, eu estava em casa. Aí disse, olha, vai lá para casa, porque eu chamei Bosco. Era recursos hídricos na época. Chamei Bosco, vamos para lá, porque a gente tem que pensar sobre isso, porque esse negócio é muito sério. Esse negócio é sério que está acontecendo, viu, senhor? Eu estou indo para as Mata Norte, Mata Sul,
esse negócio é muito sério. Aí eu disse, tá. Aí eu fui tomar café, tomar um banho, escovar os dentes, tomar o meu cafezinho, o cuscuz não estava pronto. Demais, Valdo. Aí ele ligou de novo. Tás aonde? Eu tô no caminho aí. Ah, não, tudo até. Rapaz, você tá brincando com isso. E eu não tinha dimensão do que era aquilo. Eu não tinha nenhuma dimensão do que era aquilo. E Eduardo tinha a precisa. Ele era capaz de ver antes o tamanho que aquilo ia ser, e que todos nós sabemos que foi aquela enchente na Mata Sul, que, graças à prontidão do governo, se salvou dezenas, talvez centenas de vidas, porque foram feitas operação de socorro, de resgate de população, as casas de Palmares e Barreiros foram cobertas pelo rio, e depois a cidade foi reconstruída. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte, eu e muitos não tínhamos a percepção do que era aquilo, e ele, numa conversa com a meteorologista, antecipou e atuou muito fortemente, e graças a ele, graças a Tino, foram salvas centenas de vidas. E teve um esforço de comunicação muito grande, que envolveu a comunicação, a imprensa e a política. Ele, quando viu que a situação ia ser crítica lá na Mata Sul, saiu ligando para as lideranças políticas, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos da região, para dar esse alerta e dizer a seriedade que seria aquela enchente em 2010, e também pedindo para que todo mundo entrasse nas rádios, né? Então, que fosse para a imprensa e fizesse um esforço também nas rádios de comunicar as pessoas. E parte desse esforço de engajamento foi direto dele, né? Enquanto governador. É lógico que tinha os sistemas de alerta de defesa civil e tal, mas ele, enquanto governador, fez questão de ligar pessoalmente para os deputados federais e estaduais e corram para as suas cidades e avisem para o povo para sair de perto da margem do rio, porque vai ter enchente, e vão na rádio para fazer os avisos. Então ele fez questão de diretamente entrar em contato. Infelizmente nós estouramos nosso tempo, mas eu queria dava uns 5 programas, Eduardo, né? Mas eu queria, na verdade, o objetivo desse programa era deixar registrado tanto aqui na CBN, no blog do Elielso também, para as pessoas também entenderem um pouco mais. Eu acho que Eduardo vai ficar no livro de história, como já está, e precisa também de fazer esse debate mais amplo. Mas eu quero agradecer muito você, Silena, Valdo, Pedro. Fique à vontade para dar essas considerações finais de vocês. Eu que agradeço mais uma vez, e com certeza a gente sempre tem muitas histórias para contar, inclusive nessa celebração dos 60 anos que a gente iniciou esse ano para fazer até o ano que vem. Uma novidade que vai ter é a edição de um livro de histórias de Eduardo, para, através das histórias e dos causos que ele viveu e que ele contava, a gente falar um pouco quem era Eduardo, como é que foi a trajetória dele a partir dessas histórias. Tem previsão como vai ser lançado? A gente vai lançar ao longo desse ano, né? Vai estar levantando essas histórias. Evaldo e Ítalo Rocha estão dois nomes na missão de levantar. A gente convida quem está nos ouvindo, nos acompanhando, e também você para contribuir, se tiver histórias para contar. Elielso, você sabe que Elielso trabalhou no Palácio. Trabalhou no Palácio. Como estagiário. Estagiário desse mestre. Exatamente. Então a gente está fazendo isso, e agradeço aqui a oportunidade de a gente contar algumas dessas histórias aqui na CBN e falar de Eduardo. Muito obrigado. Você falou de história, e é fato, quer dizer, a dimensão de Eduardo Campos ainda não está determinada. Eu acho que não decantou ainda. Não. É muito próximo ainda, é muito próximo. A ação política de Eduardo, o remanso da presença dele, né? continua indo. E isso dificulta a percepção completa do que foi, e vai ficar, daqui a pouco vai ser possível ter uma perspectiva histórica mesmo, da ciência da história, do conhecimento objetivo dos fatos, da percepção que foi o maior líder político de Pernambuco de todos os tempos, supera Agamenon, com o Dr. Arraes, tendo o Dr. Arraes como um parâmetro muito forte ao lado, por causa disso, porque são poucos líderes que conseguem ir, como ele conseguia, ser um grande parlamentar, ser um grande gestor, ser um político que vê as macrocorrentes da política, os ventos que tangem por cima, que elegem presidentes, que alteram o cenário geral, com as microcorrentes que mexem com as pequenas comunidades, com os municípios. Pouquíssimos líderes políticos juntavam todos esses talentos, e, além disso, esse feeling extraordinário para se antecipar e adivinhar
e acertar para onde o vento sobra. Obrigado pela oportunidade, foi muito bom. Esse Lã, obrigado. Elielso, queria agradecer a você, a Pedro, a Evaldo, aqui a oportunidade de estarmos juntos aqui, e a você que está nos acompanhando, nos ouvindo. Dizer que fica aí, né? Eu acho que esse ano é um ano de celebrar aí a aproximação dos 60 anos de Eduardo, um grande legado político que deixa para o Estado, um político que inspira, né? Inspira todos nós do PSB, inspira tanto quem faz política de uma forma geral, sempre tem um caso, uma história, ou um exemplo mesmo a buscar na atuação, seja pela sua capacidade de ouvir, seja pela sua sensibilidade com aqueles que mais precisam, seja na forma de fazer a boa política. Então, independente de ser filiado ao PSB ou não ser filiado ao PSB, Eduardo conseguiu reunir durante sua trajetória, né, virtudes, né, e exemplos que faz bem a qualquer pessoa, né, buscar inspiração nesses exemplos e nesse comportamento. Então, assim, eu acho que essa iniciativa que o PSB está tendo de tornar público, né, seja as suas histórias, seja o reeditar os seus discursos, como a gente vai fazer, seja em colocar, né, em vídeos e em áudios também essas palavras, ela serve de inspiração, né, para quem quer fazer uma política diferente, para quem quer fazer uma política próxima do povo, que eu acho que é o desejo, né, eu acho que a maioria da classe política tem esse desejo, mas muitos às vezes têm dificuldades de encontrar esses caminhos. Com certeza, Eduardo conhecia bem esses caminhos e deixa como inspiração. Obrigado pela oportunidade. Eu só queria deixar um testemunho final, que um dos trabalhos que eu fui como estagiário de Evaldo foi decupar o discurso de Eduardo. Todo dia era 2, 3 discursos. Daquele discurso que saiu do livro. Depois o livro, né? Mas foi um teu nome nos créditos. Tá, ainda bem. Porque era um trabalho... Eu vou procurar para ver se tá mesmo, viu? Porque se não tiver, a gente bota na nova edição que vai sair. É um trabalho exaustivo, você ficar ouvindo... Era efetivamente nos idos, já decorava até aquelas palavras todas. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vocês e a você que também acompanha a gente. E obrigado, que 10 anos, Eduardo aí, 60 anos, venha muito mais pela frente com muita história.